Muito obrigado, muito bom dia. Vim diretamente da cama e daqui a bocado tenho que me retirar, mas julgo que quando a minha família, em sentido amplo, quer dizer, vem junto do público manifestar-se, eu não posso deixar de vir, apesar de não ser membro do MLS. E venho, que estava doente, estava a dizer que não vinha, mas e mandei um papel e, portanto, como vim, já não leio o papel. E, portanto, vou diretamente à provocação, portanto, para exercitar um bocado algumas provocações sobre o que é ser liberal. Comecemos por aqui. Em Portugal, a tradição liberal é muito fácil identificá-la. É a tradição de 1820, que vai agora comemorar o duplo centenário. É tradições que, apesar de tudo, permanecem profundas em várias famílias portuguesas, mas que são maltratadas pelo esquecimento. Tanto são os liberais como são os anarquistas, como ninguém pode dizer que é radical. Eu ainda fiz parte do movimento de intervenção radical com o Eurico de Figueiredo. Também ninguém pode dizer que é radical, porque há uma carga de perseguição relativamente ao fantasma e ao preconceito. É tradicional. No entanto, bastava eu ver o debate da semana passada entre o Rajoy e o Rubalcaba, em Espanha, entre o PSOE e o chamado PP, para chegar a uma conclusão que, mesmo na discussão política interna do Partido Socialista, já se apercebeu na última campanha. A certa altura, no caso dos socialistas espanhóis, eles diziam que quem era intervencionista eram os do PP, porque eram intervencionistas no plano da vida privada, enquanto os socialistas obreiros se assumiam como liberais no plano social. Aí está. No caso das chamadas causas, há um ponto de distinção que às vezes não corresponde ao debate dos anos 80 do século XX entre liberais e socialistas. Grande parte dos socialistas, mesmo os portugueses, são muito herdeiros de 1820 em termos daquilo que é a salvaguarda fundamental daquilo que melhor define um liberal, que é, como ainda ontem, um ex-socialista, ou socialista, o António Barreto, dizia aí muito bem que há uma hierarquia nos direitos. Acima de tudo, os direitos individuais ou de cidadania e depois os outros. E o que ele estava a dizer era aquilo que me apetecia dizer hoje. Há uma revolução inacabada em Portugal. Foi a Revolução de 1820, ou a Revolução dos Direitos do Homem. E o que é um liberal é muito simples. É aquele que coloca como prioritário o problema da defesa dos direitos individuais e da cidadania. Tanto no plano da economia, como no plano da sociedade, como no plano político. Depois eu ontem também passei os olhos por um blog muito engraçado que dizia assim, não vou dizer o nome do blog, digo, o chamado esquerda republicana, que dizia assim, como é que é possível ser liberal social? É uma contradição nos termos. Eu passei os olhos pelos nossos amigos brasileiros, onde isto não existe há 5 anos, nem há 10, existe pelo menos há 40, um forte movimento que, como tal, se identifica como liberal social. E reparei na carta doutrinal dos liberais sociais brasileiros, que estão muito consolidados, sobretudo em São Paulo. Nós somos filhos de Benjamin Constant, somos filhos de Alex Tocqueville, somos filhos de John Stuart Mill e somos os primeiros que admitiram a intervenção reguladora do Estado.
Somos aqueles que, como Thomas Hillgreen, concebe que um verdadeiro liberal é, por natureza, um reformador social, o paladino do humilde explorado e o adversário de todos os altos interesses dominantes ou predatórios. Isto era em meados do século XIX que já se dizia isso. Como nos finais do século XIX, ao contrário de alguma cultura ligeira, muita gente não reparou que existiram dois Hobbes, que são os pais do liberalismo social. Um Leonard Hobhouse e outro um tal John Atkinson Hobson. Não é muito conhecido. Escreveu um livro, O Imperialismo, The Imperialism, que depois um tal Vladimir Ilyich Ulyanov foi traduzir em marxismo, mas a primeira teoria do imperialismo é a teoria de um social-liberal da viragem do século XIX para o século XX. Ora bem, isto não passa. Porquê? Por causa da necessidade de catarse. Por causa daquilo que está a acontecer neste momento em Portugal, com toda a franqueza, que quando se pergunta quem é liberal, o Vítor Gaspar. O orçamento da Troika, isso é que é o cúmulo do liberal. Não, isso é ridículo. E vou defender a minha dama. Quem é que inventou o Estado em Portugal? O Sr. Dom Afonso Henriques? O Sr. Marquês de Pombal? Julgo que foi um liberal chamado Mozinho da Silveira. E o que é que foi o Estado em Portugal? Este Estado concreto. A coisa mais simples do mundo. 70% daquilo que o povo pagava com impostos perdia-se entre a nobreza e o clero. E o Mozinho da Silveira a única coisa que fez foi chamar os verdadeiros impostos a um centro de distribuição de impostos. Isto é, o Estado em Portugal, este Estado em concreto, foi fundado por um liberal. E depois há o welfare state. Pois há um welfare state. E quando é que surgiu o primeiro relatório sobre o welfare state? E quem é que fez o primeiro plano? Foi um trotskista? Um leninista? Um comunista inglês? Não, foi um liberal. O welfare state nasce de uma reprogramação nascida do pensamento liberal. Porquê é que não dizem isto? Porque não queremos dizer o que é o demoliberalismo. Agora vou provocar ainda mais. O demoliberalismo, nascido das revoluções todas, inglesas, norte-americana, francesa, pós-revolução francesa, teve um problema, porque tinha dois inimigos principais ao longo do século XIX. Dois inimigos frontais. O socialismo. O socialismo em sentido amplo, de Proudhon a Marx, que se manifestaram claramente em 1848 e depois evoluíram, nomeadamente pela criação do partido de que Marx fazia parte, o tal SPD, o Partido Social Democrata da Alemanha. E a certa altura, o inimigo frontal do demoliberalismo, o socialismo, converteu-se ao demoliberalismo, quando o SPD decidiu fazer o jogo eleitoral e lutar pelo sufrágio universal. O inimigo casou-se. Depois houve outro inimigo, que é o inimigo clerical. Claramente. A Igreja Católica, por exemplo, considerava como uma heresia, e até o Papa elaborou uma encíclica considerando como um dos males do século, além do racionalismo, o liberalismo, a democracia, mas um dia casou-se com o demoliberalismo. 15 de maio de 1891, quando surge a encíclica Rerum Novarum, iniciadora da doutrina social da Igreja Católica. Muito bem. No segundo pós-guerra do século XX, quem é que vai gerir o demoliberalismo? Os inimigos de há 100 anos. Os socialistas, sociais-democratas ou socialistas democráticos, tanto faz, e os cristãos que se converteram ao jogo demoliberal. Muito bem. Finais do século XX. Não houve outros que entraram nisto?
ex-comunistas, dos PCs, que a certa altura foram soviéticos, e não apenas dos eurocomunistas, alguns até foram para os partidos socialistas. Outros, os partidos comunistas, transformaram-se em partidos sociais-democratas, e aí está o inimigo do século XX da sociedade democrática, que já tinha convertido cristãos e que já tinha convertido socialistas, a aderirem ao jogo demoliberal. E depois, até entraram os fascistas, nomeadamente os fascistas italianos, que orgulhosamente passaram a ser considerados pós-fascistas, que foram para o governo de Roma, diga-se de passagem, e que por acaso agora também ajudaram a derrubar o Berlusconi. Por acaso. Ora bem, nós estamos a assistir ao triunfo, parecendo que não, de uma velha ideia que já não é propriamente uma ideologia, porque as boas ideologias são como o ar que se respira. Não digo mais. Vou fazer outra provocação. Uma provocação mais séria. Nós estamos em crise. E se calhar a crise atual veio da coisa mais simples do mundo. Certos investidores, principalmente os que resultaram do welfare state, os chamados fundos de pensões, isto é, daquilo que de certa maneira é o verdadeiro capitalismo popular, os pensionistas que decidiram atuar como atuavam os velhos capitalistas financeiros, a certa altura perderam aquilo que era a segurança dos respectivos investimentos, que eram as dívidas soberanas. Até de acordo com os estatutos, os fundos de pensões eram obrigatoriamente moldados para poder investir em dívida soberana. O que aconteceu foi muito simples. Desapareceram os velhos centros de garantia. E eles andam por aí, ao Deus dará, à procura de sítio seguro para investir seguramente. Mas apesar de tudo, eu chamo a atenção para alguns catastrofistas. Nós vivemos num período sincrético, num período onde não se visionam violências revolucionárias ou contra-revolucionárias. Vivemos um período onde há regras como eleições, parlamentos, partidos, golpes de Estado sim, mas sem infusão de sangue, nomeadamente através da mudança eleitoral. Vivemos num período de alguma consolidação. Falta-nos aquilo que era o primeiro sonho dos liberais do século XVIII. Mais sinais de República Universal. Como tendem a ser as grandes organizações internacionais, os FMIs, a FAO, a OMS. Mas não reparamos que surgiu nos anos 90 do século XX alguma coisa que está ou pode ser o primeiro grande centro de regulação desta falta de regulação dos investimentos e do comércio internacional. Nasceu aquilo que os americanos visionaram num primeiro momento, em 45, e depois desistiram, e só nos anos 90 é que foi recuperada a chamada Organização Mundial do Comércio. E eu não posso ocultar que pela primeira vez na história, desde que entrou a República da China, e desde que a semana passada entrou a Rússia, nós podemos estar a assistir a um problema de transição, mas que pode, pela primeira vez, conduzir-nos a uma regulação dos chamados mercados sem controle. E a República Universal é muito simples de explicar. Coitado do canto, toda a gente vê o título Paz Perpétua e não sabe o que é que está a seguir. A República Universal não é um governo mundial, como outro dizia o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa. Não. São muitas formas de regulação universal sistemáticas que estabelecem regras que se podem cumprir. E a minha esperança é que nós podemos estar num momento alto da humanidade, porque nós temos uma coisa muito simples. Nós temos 7 mil milhões de seres humanos. Quando eu nasci éramos 2,6 mil milhões. Mais que duplicamos na minha vida. Isto significa que desabou
o velho controle do Euromundo, claramente. Começámos a perceber que havia aí uma coisa chamada BRICS. Foi só no ano de 2002 e por acaso foi um tipo da Goldman Sachs, o Jimmy O'Neill, que pela primeira vez teorizou os BRIC. Mas parece que não percebemos que estamos a ganhar guerras em coisas fundamentais como a luta contra a fome, a luta contra a guerra, a luta contra a doença e possivelmente a regulação do comércio internacional. Naturalmente, as velhas conquistas do movimento liberal, como por exemplo, e do movimento já dos camaradas socialistas adaptados ao demoliberalismo, que foi nomeadamente o estado de bem-estar contra o welfare state, contra o warfare state, pode ser que ele esteja a causar um mal-estar. Pois é. Porque se é estado de bem-estar também é para chineses, que ganharam a luta contra a fome. Também é para brasileiros, que ganharam a luta contra a pobreza. Também é para indianos, que ganharam a luta contra o não reconhecimento da respectiva civilização. Também deve ser para russos, que nunca tiveram tanta liberdade. E, portanto, nós temos que nos ajustar. E este ajustamento é um ajustamento lento, desde que não paire o fantasma do totalitarismo. Não tenho medo, acho que não. Ou desde que não paire o fantasma da guerra, não me parece que possa haver qualquer tipo de regresso às maluqueiras do século XX. Neste sentido, não vou dizer mais, já disse o suficiente, já estou no limite, certamente. Vou concluir com... Eu sou liberal, mas sou mais girondino que jacobino, nunca fui jacobino, nem quero ser, graças a Deus. Porque sou cada vez mais liberal, isto é, um velho liberal, sim, há 1820, até sou azul e branco e tudo. Apenas digo o seguinte: os tiros dos antiliberais contra os neoliberais, que é um desporto engraçado, passam-me ao lado. E, portanto, mantenho a mesma fé, cultivo-a, dentro de uma longa tradição, que não é a tradição, era a mesma coisa que eu me voltar para o socialista. Você não passa de um marxista, leninista, maoísta, que quer a ditadura do proletariado. Quer dizer, evoluiu tudo. E evoluiu tudo de que maneira? Conversando uns com os outros, no sincrético, na aprendizagem. Porquê é que não há liberais em Portugal? Nós já ganhamos, influenciámos-los a todos. Quer dizer, portanto, é um papel de sincretismo. Porquê é que não há muitos liberais na Europa? Por acaso até é a terceira família política europeia. Os portugueses é que não reparam. Os portugueses é que não reparam. E onde é que estão os liberais? Que às vezes perguntam, onde é que estão os liberais? Se calhar pensam que é por causa do Carlos Abreu Amorim ter escrito um livro prefaciado por mim depois de ter esquecido. Não, os liberais na Europa estão onde sempre estiveram. Entre o Partido Socialista Europeu e o Partido Conservador Europeu. Nem são de uns, nem são de outros. Umas vezes estão com uns, claro. Outras vezes estão com outros. Mas é típico de uma força terceirista que é um cimento da nossa sociedade nascida das três grandes revoluções que nos fizeram. A nós, Europa e Ocidente. Revolução inglesa, Revolução norte-americana, Revolução Francesa. E agora em português nós temos que dizer outra coisa. E revoluções sul-americanas desde o Uruguai e o Brasil ao longo do século XIX. E Primavera dos Povos de 1848. Quer dizer, isto não tem tradição? Claro que tem. E saudamos com muita alegria a chegada dos democratas cristãos e dos socialistas à família demoliberal e a chegada dos comunistas e também dos fascistas a esta larga família. É neste reforço do sincrético e é sobretudo numa coisa fundamental. Hoje esta é a linguagem da China. Hoje esta é a linguagem da Rússia. Hoje esta é a linguagem do Brasil. Hoje esta é a linguagem da Índia. E, portanto, nunca como hoje, as velhas ideias das revoluções atlânticas e dos direitos do homem estiveram com tanta força no mundo. Pessimista? Não. A adaptação vai ser mais lenta porque é mais séria.
Porque não é um pós-guerra com um tratado de paz. É um pós-guerra com muitas democracias, até começar pela Europa, a adaptar-se a este modelo. O que é que nos falta? Mais repúblicas universais. O que é isso? E quando eu vejo as histórias do bom e velho Estado, quer dizer, pensa que isto é do Marquês de Pombal, sem percebermos que hoje, aqui e agora, mesmo sobre o espaço português, há mais que um Estado, há mais que um Estado efetivo, não há só o velho Estado, há o velho, e eu também sou a favor do velho, mas há novos Estados que se sobrepõem, há coincidências. E o jogo destas coincidências é que gera a desregulação. E a regulação só se consegue de uma maneira através de sólidas organizações internacionais, como aquelas que foram implantadas a partir do século XIX, com competências bem delimitadas, o que era a humanidade hoje sem uma Organização Mundial de Saúde, que é um Estado mundial para efeitos de saúde, ou sem uma convenção postal internacional para mandar uma carta para o Vietnã, ou etc, etc. Nós não percebemos que evoluímos imenso através de pequenas parcelas e é onde elas são mais eficazes. Onde elas são sinal daquilo que os sonhadores, sobretudo dos finais do século XVIII, lançaram como um processo que, neste momento, passou a prova do fogo, porque saiu do contexto puramente europeu ou norte-americano e passou a ser um processo com adesão sociológica mundial. Às vezes, basta sair daqui. Eu não invoco muito a minha experiência, mas eu fartei-me de estudar livros. Agora, viver mais que 6 meses no Brasil, ou viver mais que 6 meses em Timor-Leste, altera completamente estas tretas das guerrazinhas, de homenzinhos, às vezes das nossas crises domésticas. O mundo é redondo. E esta ideia é uma palavra de esperança. Está a vencer. Nunca como hoje houve tanta adesão a estes valores fundamentais: liberdade, igualdade, fraternidade. É muito simples de definir. Tenho dito.